Bom dia! Estamos alegres? Eu fiquei mais alegre quando vi que não estragou. Que maravilha. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos falar sobre o que Jesus fez. Vai ser uma bênção esta manhã, certo? Esteja comigo. Muito do falado vai estar projetado aqui no telão. Tá comigo aqui, Pedro? Tá? Vai estar projetado aqui no telão. E a gente vai falar muito sobre o que nós estamos vendo nessa série de falsos deuses, certo? Falsos deuses. Às vezes, nossos falsos deuses, eles caem como esse projetor caiu, certo? E dá um desespero, a gente não sabe o que vai fazer. Mas a gente aprende com Jesus que sempre dá para recomeçar, graças a Deus, certo? Abriu sua Bíblia em Gênesis 11. Meu nome é Alexandre Lozado, sou pastor aqui da igreja. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ler a história da Torre de Babel. Vou ler na versão NA, tá bom? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós te pedimos a tua graça aqui, Deus. Pedimos a tua suprema atenção, a presença do teu Espírito Santo para o que nós vamos falar aqui. Isso é o mais importante do que vai estar acontecendo neste momento, Jesus. Que possamos ter os nossos olhos fixos na tua palavra, no que tu quer nos ensinar hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos então no quinto episódio dessa série, Falsos Deuses. Temos falado já há algum tempo, sobre 5 domingos, basicamente, sobre falsos deuses. Falamos no primeiro sermão, está disponível no YouTube, se você quiser ouvir, que nós fomos criados para refletir algo. Deus nos criou assim, para refletir a sua glória, mas por causa de uma coisa chamada pecado, nós, em vez de refletir Deus, buscamos refletir outros deuses, falsos deuses. Nós vimos que a humanidade faz isso, sempre fez, adorou falsos deuses, Baal, Zeus, Afrodite, Astarote, Dagon, deuses falsos que as pessoas ofereciam sacrifícios de sangue. Alguns ofereciam seus filhos, alguns ofereciam seu sustento para esses deuses a fim de serem abençoados. Nós vimos que por causa que fomos criados para refletir, o nosso comportamento reflete o Deus que nós adoramos. E por isso, nós identificamos em cada série, em cada episódio que nós estamos lidando, quando nós falamos do amor, nós identificamos no nosso coração um falso desejo por amor, uma falsa adoração ao Deus amor, e nós repetimos essa falsidade das nossas ações, amamos de maneira errada, fazendo com que pessoas sofram e que nós mesmos venhamos sofrer. Nós vimos sobre o trabalho, quando nós adoramos o Deus trabalho, a nossa conduta se transforma uma conduta idólatra, nós começamos a viver para o trabalho e vemos casamentos, filhos sendo perdidos porque nunca viram seus pais próximos de si, a esposa nunca teve seu marido, ele vive afundado no trabalho. Semana passada nós tocamos num ídolo bem difícil, chamado o ídolo do dinheiro, o Deus dinheiro, e nós vimos como o Deus dinheiro promete uma falsa segurança, e o nosso coração confia nela, à medida que nós ou gastamos demais, ou retemos demais, a fim de firmar a nossa identidade, estamos inseguros sobre quem somos. Então, vimos sobre isso. Chegamos hoje ao episódio sobre o ego. Nós vamos falar sobre o Deus eu. Quando eu falar ego aqui, estou falando de eu. Ego no grego significa eu, certo?
Então, quando nós falamos de ego, estamos falando de mim mesmo. A grande ideia do que eu vou falar aqui essa manhã para vocês, meus irmãos, eu preciso de toda a sua atenção nisso, porque eu tenho certeza que inúmeras coisas já aconteceram essa manhã para que a sua atenção fosse retida nelas. Mas eu estou aqui para te animar, para dizer, preste atenção no que eu vou falar, e não nas coisas que estão acontecendo ao redor, certo? Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. A grande ideia é, a humanidade foi criada para espelhar a glória de Deus. Eu e você fomos criados para espelhar Deus, para manifestarmos quem Deus é para o mundo. Como nós vimos semana passada, nós vivemos nessa era em que, infelizmente, os homens estão adorando a si mesmo. Eu falei que, semana passada que primeiro nós falaríamos do dinheiro e depois nós falaríamos de si mesmo. A Bíblia fala sobre isso, há mais de 2000 anos atrás. Ela escreveu, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, tempos mais complicados do que aqueles que eles já viviam, porque as pessoas só amarão a si mesmo. Isso tem tornado o mundo cada vez mais difícil. Nós vemos em nossa cultura uma coisa chamada de selfie. Quem já fez selfie aí? Levanta a mão, fala a verdade. Agora, quem já botou filtro de gatinho no rosto? Se um homem levantar a mão, daí vai ficar estranho. Esse aí eu tenho certeza que vai passar uns 5 anos no inferno. Gente, a cultura da selfie, a cultura do ego, a cultura da câmera frontal, onde nós temos que nos ver, olhar para nós mesmos, espelhar a nós mesmos, parecermos e aparecermos para as outras pessoas. Veja, quando os celulares inventaram a câmera de selfie, foi uma revolução. Porque antes de ter a câmera de selfie, você virava a câmera traseira, né? E tu nunca sabia como a foto tinha ficado. Mas depois que foi inventada a câmera de selfie, você conseguia se olhar. A palavra selfie, no grego, significa eu. Selfie, eu. É a câmera que mostra eu. E os celulares, desde que a câmera de selfie foi inventada, eles têm focado muito para que essa câmera de selfie seja uma das melhores câmeras do aparelho. Claro, a câmera traseira, ela vai tirar fotos panorâmicas, ela vai fazer o zoom 48 vezes, mas a câmera frontal, você quer ver o seu rostinho lindo, sem espinhas. Você quer ver o seu rostinho com um filtro bonitinho. Então, nós vivemos na era do eu, do selfie, do eu mesmo. Nós vemos blogueiras e blogueiros, pessoas vendendo no Instagram, a todo momento, uma coisa chamada lifestyle. O estilo de vida, o meu estilo de vida. Um estilo que vende, que compra, sabe? Pessoas que acordam de manhã, às 8h30 da manhã, elas gravam aqueles stories. Eu lembro do Éder me mostrando uma vez, né? A pessoa grava um stories, tirando a coberta, já puxando um MacBook. Hoje acordei e já vou começar a trabalhar. Maquiado. A pessoa já está maquiada. Já comecei meu dia tomando um bom café. Até parece. Mas no Instagram tudo é bonito. Que se vende na câmera selfie, é tudo maravilhoso. E vivemos na cultura do ego, do egoísmo. Queremos ver a nós mesmos, queremos refletir a nós mesmos, queremos que as pessoas percebam quem somos, o que temos de melhor. Nós estamos apaixonados por nós mesmos. Não é à toa que os livros de autoajuda cresceram 40% ano passado. O faturamento de livros de autoajuda chegou a bater 1,2 bilhões a mais do que o ano passado. As pessoas estão procurando formas de melhor performance, melhor desempenho, apresentarem-se melhor. Eu procurei na Amazon os títulos mais vendidos. Um dos primeiros títulos mais vendidos. A sutil arte de ligar o foda-se. Certo? Não vou falar a palavra aqui. A sutil arte de você dizer dane-se. O que importa sou eu, o que eu sinto, o que eu penso, as pessoas têm que se conformar a quem eu sou, dar uma identidade própria a si mesmo. O milagre da manhã. O milagre da manhã. Nunca li esse livro, não sei do que se trata. Segredos da mente milionária. A coragem, esse aqui é bonito. A coragem de ser imperfeito. Isso aqui dá um filme de sessão da tarde. Hoje na sessão da tarde. A coragem de ser imperfeito. Um homem lutando para aceitar a si mesmo contra todos os males. Quinto e último, dos mais vendidos, seja o amor da sua vida. Imagina isso? Seja o amor da sua vida. Eu tenho para mim que o cara tem que ter uma estima muito baixa, né, o Jonas, que é psicólogo aí, né? O cara tem uma estima muito baixa, tem que ser o amor da minha vida. Nossa, pelo menos eu tenho que me amar, né? Se nem minha mãe me ama, eu tenho que me amar. Então, perceba, a Bíblia nunca disse para nós que você deve amar a si mesmo. A Bíblia não diz,
ame a si mesmo. A Bíblia não manda isso. A Bíblia faz uma constatação. O segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo. O imperativo do amor está no próximo. É uma ordem para amar o próximo, não a si mesmo. O que acontece em nossa cultura coach dos nossos dias, e desculpe se você vai ficar frustrado com o coach da depressão que eu sou, porque eu sou um coach meio depressivo. Na cultura dos nossos dias, você deve amar a si mesmo, valorizar a si mesmo. E você vai ver vídeos do cara: você é um leão, você é um vencedor, ruge aí, ruge aí. Você tem que ser o forte, para não dizer outra coisa. Enquanto a Bíblia constata que nós temos um amor próprio por si mesmo, e ele já está intrínseco em nós. Você come, você dorme, você toma banho, eu espero. Você toma banho, você cuida de si mesmo. É natural isso. Jesus sabe disso. O que Jesus estava fazendo aqui é mostrando que a cultura de amar a si mesmo, como nós já amamos, que é natural, um desejo de sobrevivência natural, quase um instinto em nós. Nós já amamos a nós mesmos. Nós temos que projetar isso para outros. O amor não deve ser autocentrado. Não deve ser uma autoajuda, mas um outro ajuda, outro centrado, visando os próximos, não a si mesmo, porque naturalmente nós somos egoístas. Nós somos egoístas. E nós nos tornamos egoístas por causa daquilo que nós temos falado todo domingo nessa série. Existiu uma coisa, um evento que destruiu tudo que existia no universo. E não foi um meteoro que caiu nos dinossauros. Foi a queda. A teologia chama de queda. Queda, pecado. Perceba, Deus criou o ser humano. Olha como Deus criou o ser humano. Nós somos criados por Deus. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Perceba, Deus criou você e eu, o ser humano, para que nós fôssemos um espelho de quem Ele é. A ideia por detrás aqui em Gênesis é basicamente quando um imperador no Antigo Oriente, na idade mais antiga, colocava uma estátua dele na cidade, mostrando que ele estava dominando sobre aquilo ali. Deus nos criou como se nós fôssemos uma estátua, uma imagem dele, uma cópia, dizendo: aqui está o domínio de Deus. O ser humano foi criado para isso, para representar a imagem de Deus. Deus nos dotou de criatividade. Nós fazemos coisas criativas. Se você tem um filho, você sabe como ele é criativo, principalmente quando ele quer pintar a parede. Ele é muito criativo quando ele faz esse tipo de coisa, sabe? Ele é muito criativo quando ele abre um pacote de farinha e joga para cima no meio da sala. Nós somos criados de forma criativa. E nós estamos aqui no século XXI com tanta tecnologia porque há poder de criatividade em nossas mentes. Fomos criados para ser criadores, como Deus é criador. Nós fomos criados também para exercer autoridade. Por isso que tem mulheres mandonas, não é? Por isso que tem homens que se submetem a mulheres mandonas. Mas nós fomos criados para ter autoridade. Por isso que a sociedade sempre se organizou em pessoas que exerciam autoridade e gerenciavam locais, aldeias, tribos, cidades. Nós somos criados para exercer autoridade, para dominarmos sobre a criação. Se você ler o relato de Gênesis, nós somos criados dotados de emoções. Deus nos criou com sentimentos e afeições, da mesma forma que Ele tem esses sentimentos e essas afeições por nós. Deus nos criou assim. Nós somos criados para refletir Ele. Todos nós fomos criados dessa forma. Mas aconteceu algo na criação, como nós vimos, que destruiu o que Deus tinha feito. E nós somos como um espelho, mas agora um espelho rachado. Um espelho que não reflete mais a Deus de forma correta. Quando nós usamos a nossa criatividade, nós muitas vezes usamos a nossa criatividade para o mal. Qual é o maior poder que se pode ter em questão de energia no mundo? 2 prótons se chocando, energia nuclear. Uma pequena quantidade de energia nuclear é capaz de gerar um gerador gigantesco. Porque para que os homens usaram o poder da energia nuclear? Hiroshima, Nagasaki, para destruir pessoas. Nós temos a criatividade, mas a criatividade está rachada. Nós temos emoções, mas as emoções estão rachadas.
Nós não sabemos discernir quem somos, o que pensamos, e vivemos frustrados, decepcionados conosco mesmo. Nós temos autoridade, mas a autoridade foi rachada, e por causa disso, pessoas escravizam outras pessoas, discriminam outras pessoas por causa do seu sexo, sua classe, sua cor. Há ainda resquício de autoridade de Deus em nós, há resquício, mas está rachado. E isso aconteceu porque aqui em Gênesis, Satanás promete para Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, né, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O verbo ser, vocês ainda não são, vocês serão. A promessa do diabo para Adão e Eva é que eles não eram algo, mas que eles se tornariam algo. Quando Deus disse claramente: criados à minha imagem e semelhança, vocês já são algo. Mas o diabo quis com que Adão e Eva pensassem: eles não eram algo. Eles deveriam fazer aquilo para se tornar algo. E o que acontece quando eles comem o fruto? O universo todo colide. Eles começam já a duvidar de quem são, correm para trás dos arbustos, se escondem, Deus aparece, julga eles pelo que aconteceu. Esse evento, esse simples evento, chamado queda, destruiu o universo, destruiu a nossa imagem. Nós nos perdemos. Em vez de representarmos Deus, nós começamos a representar qualquer outra coisa. E começamos a buscar em nós mesmos uma imagem a quem representar. Deixamos de representar a imagem de Deus e começamos a olhar em espelhos, em deuses, em outras coisas para nos representar. E disso surgiu um mito na mitologia grega, chamado mito de Narciso. Narciso era um homem que se apaixonou pela sua própria imagem. Ele se ajoelhou para beber água e viu no rio o reflexo de quem ele era. E ele se apaixonou por si mesmo. E o mito conta que Narciso ficou tão apaixonado por si mesmo que ele não parava de se contemplar. Não parava de se contemplar. Até o ponto que ele não comia mais, não vivia mais. E cai desfalecido de fome dentro do rio e morre afogado em sua própria imagem. Nos tornamos narcisistas, pessoas que amam a si mesmo, amam a sua imagem e que querem constantemente projetar essa imagem para fora, a fim de parecer amáveis para todos. Por causa do pecado, todos nós nos tornamos, em vez de nos tornamos egoístas. Você e eu somos egoístas. E de várias formas nos refletimos isso. Várias formas nos refletimos o falso Deus do ego. Olha aqui, nós vemos aqui o seguinte: Deus nos criou para refletir. O pecado nos levou à idolatria. Perceba, em Deus nós tínhamos identidade. Nós sabíamos quem nós éramos. Nós tínhamos um relacionamento perfeito com Ele. Emoções, criação e autoridade, tudo funcionava bem. Agora, por causa do pecado, nós não temos mais identidade, nós temos falsidade. Nós estamos mentindo para as pessoas quem nós somos. E pessoas adoecem porque elas não aceitam mais quem elas são. Elas entraram num mundo onde elas fingem um personagem do que elas são. Não podem abrir os seus sentimentos, não podem falar quem são de verdade, não podem confessar as suas fraquezas, porque elas desejam manter uma identidade forte. Quantas mulheres não cresceram assim? Você precisa ser forte. Você precisa ser uma mulher empoderada. A cultura tem mentido para as nossas filhas. Você precisa ser uma mulher empoderada. Você tem que balançar a sua bunda como a Anitta faz. Você precisa ser uma mulher empoderada. Você tem que fazer o show que nem a MC Pipoquinha faz. Quantos homens não cresceram? Você homem não chora, homem não sente dor. Quantos homens não sofreram mentira, cresceram acreditando em uma mentira, que não poderiam ser fracos, e tem que levar essa carranca de que eu sou forte, e não conseguem abrir jamais o coração para alguém e dizer: cara, eu estou passando por uma dificuldade terrível, eu estou com um sentimento horrível de tristeza, eu não sei o que fazer. Em Deus nós tínhamos um propósito: espelhar a imagem dele, criar domínio sobre a terra. Na idolatria, nós temos dúvida, nós não sabemos mais quem somos, nós não sabemos o que fazemos, nós não sabemos para onde vamos, e usamos a nossa imagem a fim de dar algum propósito na nossa vida.
Em Deus, quando nós refletimos Deus, nós tínhamos a sua bênção, Deus nos abençoou para nós nos multiplicarmos, espalharmos a imagem dele. Mas na idolatria nós temos maldição. Quanto mais você se torna um egoísta, mais maldito você é, mais rancoroso, mais asqueroso, a ponto de algumas pessoas evitarem ter relacionamentos com pessoas extremamente narcisistas e egoístas. Último, em Deus nós tínhamos plenitude. Em refletir a imagem de Deus nós tínhamos alegria. Era tudo muito bom, era tudo perfeito. Mas na idolatria nós temos vazio, existencialismo, materialismo, niilismo na filosofia, vazio, nulidade. Nós não sabemos quem somos, porque existimos e corremos atrás dos prazeres, do hedonismo, da nossa própria imagem, para que nós sejamos felizes. Há uma desgraça nisso. Infelizmente, eu e você, de alguma dessas formas, caminhamos para a idolatria. Caminhamos para a idolatria. O pecado fez isso em você e em mim. Não temos o que fazer. Não temos o que fazer. Por isso eu notei aqui 7 formas de você idolatrar o eu. O ego. A pessoa que idolatra o ego, ela se coloca como centro de toda a conversa. Continuamente ela se coloca como personagem principal da história. Não, porque eu estava indo lá, que nem criança, né? Aí eu pulei do 5º andar e caí de pé. É o Naldo. Quem já viu o Naldo contando a história? Cheguei lá, o Lebron olhou, caraca, Naldo, esse Nike eu não tenho, meu irmão. Nossa, lugar especial para pessoas especiais. Estava lá o Naldo. Sabe, pessoas que são egoístas, elas se colocam como centro de toda coisa. Tudo gira em torno delas. Sabe, você não sabe como eu estou me sentindo depois do que você fez por mim, mas é só você que está ferido. Talvez você tenha ferido também aquela pessoa, mas por você ser egoísta, você centraliza isso em você. Você é aquele que deseja ser amado por todos e se sente frustrado quando as pessoas não te amam, se sente escanteado quando as pessoas não te convidam para algo. Você quer que todas as atenções estejam voltadas para o seu pensamento, aquilo que você fala. Sabe, gente, olha só, vou dizer uma coisa que eu acho que nós tínhamos que fazer isso aqui. Ninguém deu atenção. E você fala de novo, gente, mas eu já falei, o melhor é fazer isso aqui. Quantas vezes eu preciso falar para vocês? Talvez as pessoas não queiram te ouvir. Mas você se tornou egoísta e você quer que as pessoas te ouçam. Você é o melhor de todos em todas as áreas. E sem você, nenhuma das coisas dá certo. Pessoas que dizem, não, mas assim, ó, isso é barbada de resolver. Isso aí, a gente faz assim, ó. Eu geralmente faço assim. Eu resolvo assim, sim. Eu tenho a solução para o mundo. Eu consigo resolver todas as coisas. Joga para mim que eu sei o que fazer. Idolatramos o eu quando nós colocamos eu no centro de toda a conversa. Você se torna vítima de tudo que dá errado. Você nunca tem responsabilidade naquilo que você faz. Sempre os outros é que fizeram mal para ti. Tu não sabe o que o outro fez para mim. Olha, ele me fez isso, isso, aquilo. Mas tu, alecrim dourado, não fez nada. Tu estava imóvel. Tu não falou nada, não disse nada, não respondeu nada. Não fez nenhuma cara de desgosto. Nunca assume as responsabilidades do que fez. Ah, mas eu só fiz isso aqui, eu só errei aqui, porque o fulano botou aqui. Eu só matei ele porque tinha uma faca na minha frente, senão eu não matava. Sabe? Eu só menti porque me surgiu a oportunidade. Eu só adulterei porque a mulher veio para cima de mim, porque senão eu não adulteraria. Sabe? Ela me agarrou e me deu um beijo. Ela me deu o beijo e eu não consegui resistir. É a vítima da história. Tem certeza que você não consegue resistir? Você sempre se coloca como vítima. Você conhece pessoas egoístas, narcisistas, que idolatram eu, quando elas contam uma história. Na minha carreira de pastor eu tenho aprendido isso. Uma história nunca é uma história. E pessoas que são sinceras quanto a uma história, elas levantam os dois lados. Elas falam, aconteceu isso, 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 a pessoa errou comigo nisso, mas eu também fiz isso, isso, aquilo. Aí eu penso, há coerência no que ela está falando. Vou ouvir o outro lado para entender. Mas pessoas que se colocam sempre como vítimas de tudo que acontece, vítimas de toda a situação, são pessoas extremamente egoístas. Você é uma pessoa única. De 8 bilhões de pessoas no mundo, só existe você. Você é que tem a solução para tudo. Ninguém é tão talentoso. Ninguém faz comida como você. Ninguém toca violão que nem você. Ninguém canta que nem tu.
Tu é a pessoa mais incrível do mundo. Para não dizer que você é, né? Você é o cara. Você merece a admiração de todos. Você faz algo e fica esperando. Não, agora as pessoas têm que me dar admiração. Porque olha só o que eu fiz. Você é quase o faraó. Você quer que as pessoas fiquem abanando o vento para ti e dizendo, ó, eu sou o poderoso. Eu que mereço. Como eu disse, você fica chateado quando as pessoas não te incluem em algo, não fazem algo contigo, não te levam para uma janta, não te convidam para um aniversário. Você fica pensando, mas como não convidaram uma pessoa como eu? Nossa, cara, logo eu preciso estar aí nesse aniversário. Quarta coisa, você sempre tem a história mais triste. Ah, isso aqui é clássico, é clássico. Tem pessoas assim, uma vez eu estava caminhando, não, ela vem assim, mas guria, tu nem sabe. Bati o dedinho na ponta da porta. Não, tu não sabe uma vez. Eu estava caminhando e eu fui bater, e a porta arrancou o meu dedo fora. Eu tive que ir correndo com o Super Bonder no hospital para colocar. Sabe, a pessoa sempre tem uma história mais triste que a tua. Uma vez eu tinha um cachorro e ele caiu, ele foi atropelado. Não, tu não sabe. Eu tinha 2 cachorros que foram atropelados na minha frente. E quando eu fui para ele, ele ainda falou, au, tá quase morrendo. Sabe, pessoas que quando alguém conta uma dificuldade, né? Olha, eu tô passando por um momento difícil. Ah, tá louco, levanta da cama e te arruma. Isso aí tu não sabe. Uma vez eu tive que, com dor nas costas, eu tive que varrer todo o pátio. Você está reclamando. Às vezes as pessoas estão compartilhando dificuldades porque elas estão tristes. Mas nós sempre temos a dificuldade mais triste. Você é a pessoa que tem a solução para os problemas do mundo. É simples resolver. É muito simples. Porque eu já passei por coisa bem pior do que isso aí. Rebarbada. Eu tinha 5 filhos, lavava roupa e cuidava da casa. Essas mulheres de hoje não sabem o que a gente está passando. Você sempre sabe mais do que todos. Você se acha alguém desprezível, autocomiseração, um outro extremo. Pessoas que são extremamente narcisistas são pessoas que são, muitas vezes, extremamente com a sua autoestima baixa. Até é estranho falar isso, né? Sua autoestima é baixa demais. Pessoas que parecem egoístas e chamam a sua atenção para si mesmo, muitas vezes elas têm uma dificuldade muito grande na autoestima delas mesmas. Elas são quebradas, elas vivem como se elas fossem a pior pessoa do mundo. Elas se sentem a pior pessoa do mundo. Ao contrário do que o outro diz, o outro assim, eu já passei por coisas muito piores. Essa pessoa, ela diz assim, tu não sabe como é triste tudo que eu tenho passado. Eu levantei de manhã e tu nem sabe. O meu marido não tinha passado o café. Ele não me ama. Sabe, pessoas que têm uma autoestima tão baixa que às vezes uma palavra mais dura, uma repreensão um pouco mais severa, uma chamada de atenção destrói ela. Porque a autoestima dela é muito baixa. Não, realmente, eu sou o pior. Hoje eu cheguei, falei com o Pedro aqui hoje, que a gente estava falando do Data Show, eu falei do Pedro do horário, ele, não, perdão. Agora, tem pessoas que falam assim, cara, o horário. Dizem, cara, tu sempre me cobra isso aí do horário, meu. Toda vez me cobra. Não sabe como é difícil chegar no horário. Então, a autoestima é tão baixa que elas são destruídas fáceis por qualquer coisa. Sexto, você é um manipulador de carteirinha. Pessoas narcisistas muitas vezes são manipuladoras. Elas usam a sua história de vida, usam as suas dores, a fim de fazer com que pessoas sejam manipuladas por ela. Eu conheci um casal em que o rapaz, eu demorei para perceber isso, mas ele era extremamente manipulador. Extremamente manipulador. Ele conseguiu entrar na mente da menina e destruir ela. Chamava ela de gorda, de feia, forçava o sexo com ela, abusava dela sexualmente, e ela se submetia a tudo aquilo, porque ela era a que sentia pena de si mesmo. Eu mereço isso. E ele era o que usava a dor dela para manipular. Pessoas egoístas são manipuladoras. Elas sabem como manipular, elas sabem como contar uma história e se parecer a vítima. Elas sabem fazer com que a dor dela seja algo terrível. Sabe, eu lembro dessa pessoa falando, não, porque a minha ex-namorada, ela tinha câncer. E eu levava ela todo dia de manhã a Porto Alegre, de carro. Mas sem carteira? Não tenho, mas eu ia sem carteira mesmo. Sabe?
para fazer com que aquela história dele fizesse a gente sentir pena dele, e fazer com que a gente se manipulasse, fosse manipulado por ele, pelo jeito que ele falava. Pessoas manipuladoras usam seus dons, seus talentos para manipular outros. E você menospreza pessoas e sabe que elas se sentem menor do que você. E você faz de tudo para que elas continuem se sentindo menor do que você, para que você possa manipulá-la. 7ª e última, você é extremamente egoísta. Você só pensa no que é melhor para si mesmo. Você só pensa no que é qual é a dificuldade para ti e não para os outros. Para inúmeras pessoas aqui nesta manhã, talvez foi difícil estar aqui. Para inúmeras pessoas, talvez é difícil chegar um pouco mais tarde de manhã em casa. Fazer o almoço um pouco mais tarde no domingo. Mas é para todos aqui a mesma dificuldade. As pessoas que são extremamente egoístas, elas dizem, melhor, nem quero ir no culto de manhã, porque de manhã me atrapalha o meu almoço, né? Eu tenho que almoçar no domingo no horário. Às vezes essas situações podem demonstrar o nosso próprio egoísmo. Você pensa só naquilo que te dá prazer e facilidade. Sabe, você viu pessoas servindo hoje de manhã aqui, e não é fácil. Os voluntários aqui, eles chegam 9h30 da manhã, 9h30. Eles chegam antes que todo mundo, preparam o ambiente para as coisas acontecerem. Tem que haver um desprendimento para você se voluntariar a servir na igreja. Você vai ter que matar o seu tempo de sono, sua meia hora de sono, seus 40 minutos. Você talvez vai ter que cortar o café da manhã para estar aqui antes. Você dá um jeito de anular coisas difíceis. É o famoso jeitinho brasileiro. Não, peraí, eu sempre tenho um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Para burlar processos que são difíceis para ti. Você transfere responsabilidade para outras pessoas. Uma coisa é liderança, você delegar. Você está dando algo que faz ela crescer. Outra coisa é egoísmo. Você faz algo para prender, escravizar ela. Pessoas egoístas, elas não querem fazer nada, elas querem ser servidas. Querem que as pessoas façam tudo para ela. Quantos maridos não lavam a louça, não ajudam em casa um pouco, embora a mulher trabalhe fora, porque eles dizem, não, ela tem que me servir. Ela não sabe o meu dia cansativo que eu tive. Ela não sabe tudo que eu tenho que fazer. Nós somos muito egoístas. Não pensamos no outro dia da pessoa. Dificilmente nós chegamos em casa e perguntamos assim, meu amor, como é que foi o teu dia? Foi muito ruim? O que aconteceu no teu dia hoje? Meu dia foi péssimo. Mas vamos te ajudar, vamos fazer uma janta que eu lavo a louça, eu cozinho hoje para ti. Deixa eu te aliviar nisso. Eu sei que tu está cansada. Pessoas egoístas, eles falam assim, e o almoço? E a janta? Cadê? Não, que mulher preguiçosa. Eu trabalho o dia inteiro e tu nem a janta faz. Tá louco? Isso não existe. Egoísmo. Aqui tem 7 formas, a gente poderia desvendar muito mais de como nós começamos a idolatrar o eu e nos tornamos egoístas. E aqui vão 5 formas de como Deus quer que lidemos com o ego. Primeiro de todos, nós devemos ter uma correta avaliação de quem somos. A Bíblia deixa isso muito claro, meus irmãos. Se nós queremos lidar corretamente com quem somos, nós temos que ter uma autoavaliação. E isso não acontece de forma normal no nosso mundo. Nós não paramos para nos autoavaliar. Muitas vezes, nós só paramos para nos autoavaliar quando nós estamos numa consulta psicológica, um profissional nos ajudando a avaliar as nossas atitudes, as nossas coisas. Então nos percebemos errados. Então nos percebemos estranhos em algumas situações. A Bíblia diz isso. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. Todos nós temos raízes de egoísmo em nossa vida. E temos também qualidades em nossa vida que nós temos que valorizar. Você não é nem o pior, nem o melhor de todos. Você é medíocre, mediano, como todo mundo. Tem pessoas que são muito boas em uma coisa e não tão boas em outras. Mas nós temos que nos avaliar corretamente. Deus quer que nós pensemos assim. Temos um pensamento real de quem somos. Quais são as nossas qualidades? Quais são os nossos defeitos? Avaliar a nossa conduta, a forma que vivemos. Quais são os tiques ou os processos que nós repetimos e que nos auto-sabotam e que sabotam relacionamentos.
manias e costumes que destroem nossa família. Nós deveríamos parar e fazer uma autoanálise e pensar quais são as coisas que eu estou fazendo que são erradas hoje. A Bíblia diz isso. Pensarmos corretamente de quem nós somos. Uma autoavaliação honesta. Honesta, não há honestidade nas nossas autoavaliações. Não há nossas autoavaliações dias ruins, somente dias bons. Nós não queremos olhar para os lados ruins da nossa vida, mas eu e você temos lados ruins. Segunda coisa, a ordem bíblica é a valorização do próximo e não do eu. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós devemos valorizar o próximo. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Isso nós estamos lendo na leitura bíblica da igreja. Se você passou por esse texto, eu fiquei impressionado com esse versículo. Nunca tinha reparado ele dessa forma. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Dentro da comunidade da igreja, dentro da igreja, isso pode ser também para a nossa sociedade, mas principalmente dentro da igreja. Eu sou sempre menor do que você, sempre. A Bíblia manda isso. Eu preciso olhar para você com mais estima, com mais cuidado, e não me autoexaltar, exaltar você, honrar você. Se nós tivéssemos um pensamento assim, nós jamais levantaríamos uma falsa acusação, um falso testemunho, uma mentira sobre o outro. Sabe quando você descobre que alguém fez algo ruim, e ao invés de você falar com essa pessoa, o que você faz? Em vez de honrar ela, valorizar ela, você degrine ela. Você fala mal dela para os outros. E o fofoqueiro, meus irmãos, escutem isso. O fofoqueiro, ele tem um problema de autoestima muito grande. Ele só fofoca porque ele quer que as pessoas prestem atenção nele, na história que ele está contando. Porque se ele fosse humilde, ele falaria direto com a pessoa que errou. Mas porque ele é fofoqueiro, ele está chamando a atenção para si mesmo e falando mal do outro, mas principalmente chamando a atenção para si mesmo. Por isso que a fofoca é uma coisa terrível. Pessoas fofoqueiras são pessoas extremamente egoístas. Terceira coisa, Jesus ordena negar o eu e não buscar o eu. Se alguém quiser vir após mim, valorize a si mesmo. E a cada dia tome sua cruz e siga-me. Não. Jesus deixa claro, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. O chamado do Evangelho é um chamado para a negação própria e não para a valorização própria. Jesus está nos chamando para negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso egoísmo, a nossa facilidade, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Quando alguém era crucificado, o que acontecia? Ele perdia o nome, ele ganhava só um título. E por isso que em cima da cruz de Jesus está escrito, Jesus Cristo, Rei dos judeus. Por quê? Porque a acusação que levou ele à crucificação era essa. Ele se diz o Rei dos judeus. O crime dele era esse, Rei dos judeus. Então muitas vezes as pessoas eram crucificadas e colocadas lá, ladrão, assassino, estuprador. A ideia que Jesus tem aqui é que quando você pega a sua cruz, você perdeu o seu nome, você perdeu a estima por si mesmo. Você morreu para si mesmo. E agora você está sendo um seguidor dele, está indo ao Calvário com a cruz. Você perdeu quem você era. Você não é mais o Natal, você não é mais o Rafa, não é mais o Gebe, não é mais o Édico. Você agora é aquele que segue Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. A minha vida está baseada em ser um discípulo dele. E não numa busca, numa valorização de quem eu sou. E pessoas que têm esse entendimento, elas conseguem abrir mão de tudo, inclusive do orgulho. Sabe, na história da igreja existiam dois homens muito importantes. Um homem chamado John Wesley e um homem chamado George Whitefield. Eles eram amigos de faculdade, estudaram juntos. Ambos eram ótimos pregadores, ao contrário de mim. Eles eram ótimos pregadores, pregavam muito bem e eram importantes teólogos. Tanto que existe a congregação wesleyana, surgiu de John Wesley. George Whitefield e John Wesley tiveram uma discussão a respeito de doutrina bíblica. E um dia foi perguntado a George Whitefield, porque John Wesley, infelizmente, escrevia muito mal de George Whitefield, falava muito mal dele. E um dia perguntaram para George Whitefield, você não vai se defender das acusações que John Wesley tem feito? Não.
Você acha que o John Wesley vai para o céu pelo que ele tem falado? Você vai encontrá-lo no céu, George Whitefield? Não irei encontrá-lo no céu, porque eu estarei muito atrás dele. Ele vai estar muito adiante de mim. Ele é muito melhor do que eu. Ele sabia quem ele era. A identidade dele estava na cruz. O que falavam dele não fazia diferença nenhuma. Ele estava escondido em Jesus. Surpreendeu a resposta: não vai encontrá-lo não. John Wesley estará muito mais à frente. Eu estarei muito mais atrás, eu sou bem menor do que ele. Um homem que talvez pudesse causar uma discussão, uma briga, para mostrar que seu nome era melhor, mas entendeu que ele estava escondido em Jesus, aceitou o chamado. Eu não sou mais o George Whitefield, eu sou um discípulo. Eu não sou mais quem eu sou aquele que segue a Jesus. Quarta coisa, a humildade é uma qualidade e o egoísmo é perigoso. Nossos dias as pessoas humildes, elas são desvalorizadas. Nós achamos que a humildade é se tornar fraco, mas bem pelo contrário, a Bíblia deixa claro, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Isso é um temor do meu coração. Sabe, eu posso me opor a várias pessoas, mas se eu me opor a Deus, eu estou perdido. E Deus se opõe a pessoas orgulhosas, pessoas duras, que não sabem reconhecer seus erros, não sabem negar a si mesmo, não entendem quem são. Deus se opõe a elas. Mas o contrário, Deus também dá graça aos humildes. Os humildes parecem que são pisados, maltratados, vilipendiados pelos outros. Mas embora eles pareçam menores, Deus os considera maiores. E por isso Jesus diz: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que se tornam servo de todos, é que é exaltado diante de Deus. E aquele que se autoexalta é o que é humilhado. É muito perigoso. Deus nos ordena a sermos humildes para não nos colocarmos em oposição a Ele. Quinto e último, nós recebemos uma nova identidade, nova e melhor identidade. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, nova vida teve início. A ideia de Paulo aqui é que quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, você recebe uma nova identidade. Se você for ler o livro de Apocalipse, Jesus escreve uma carta através do apóstolo João para uma igreja, bem no início. Uma igreja que estava sofrendo extrema perseguição pelo Império Romano. E Jesus diz para eles assim, uma coisa que ninguém entende quando lê, né, Jeve? Lhes darei uma pedrinha branca com um novo nome, o qual só quem recebe sabe qual é. Aí o cara, peraí, Jesus, os caras estão matando a minha família, estão me destruindo, eu vou receber uma pedrinha branca. O que é isso aqui? Jesus está usando uma coisa que acontecia na época, festas na alta sociedade. As pessoas recebiam uma pedrinha branca em segredo com o nome, que lhe dava acesso àquela festa. Jesus está dizendo, vocês estão sendo humilhados, maltratados, sofrendo aqui agora, mas vocês vão receber uma nova identidade, vocês vão entrar num novo local, onde quem não tem a pedra não entra. Isso que Paulo está dizendo, vocês tiveram uma nova identidade, vocês receberam um novo acesso a uma nova vida. Não vivam mais baseados naquilo que vocês viam antes. Se você for ler 2 Coríntios, você vai ver que é isso que Paulo está dizendo. Não olhem ninguém mais segundo os olhos da carne. Que Paulo está dizendo, não olhem ninguém mais segundo a mentalidade mundana, humana que vocês têm, mas olhem as pessoas agora através da nova identidade de Jesus. Vocês são novas criaturas, vocês receberam uma nova vida, vocês receberam um novo nome, vocês são chamados agora filhos de Deus. Vivam conforme essa nova identidade. A maioria das pessoas acha que vindo à igreja, cortando o corte, fazendo um corte legal de cabelo, dando o seu dízimo, elas recebem uma nova identidade. Eu deixei de beber, eu deixei de ouvir música do mundo e agora eu tenho uma nova identidade. Não. Você tem uma nova identidade quando você crê em Jesus. E essa nova identidade começa a transformar a sua vida. A vida de Jesus usa essa linguagem. Eu sou a videira e vocês são os ramos. A seiva corre pela videira até chegar aos ramos. A ideia é de quando nós recebemos uma nova vida, nós estamos enxertados em Jesus. E a vida de Jesus flui através de nós. Então a nossa nova identidade começa a fazer sentido. Sabe, nós começamos a ler a Bíblia, começamos a orar, começamos a gostar de estarem com a igreja, cantar cânticos. Nós não nos importamos de doar o nosso dinheiro.
Nós não nos importamos de nos humilharmos diante dos outros, porque nós estamos recebendo uma nova seiva, uma nova vida. E é sobre isso que eu quero terminar esse sermão. O Deus que lida com os falsos deuses. Nós lemos aqui a história de Babel, a Torre de Babel. Vocês conhecem essa história? Esses homens estavam construindo uma torre, a fim de que o nome deles fosse guardado. Perceba esse detalhe. Eles queriam que o nome deles fosse um nome conhecido. Tudo que eles queriam, na verdade, era serem lembrados. Que as pessoas notassem eles. Que as pessoas vissem quem eles eram. E é um paralelo muito engraçado aqui, porque Babel significa porta do céu. A ideia é que o ego desses caras construiu uma torre até o céu, mas não levou eles até o céu, colocou eles na porta. Eles não puderam entrar no céu. Deus confundiu as línguas, destruiu a torre, e eles foram humilhados porque quiseram se exaltar. Em contrapartida, nós temos um outro homem, que ao invés da torre de Babel, uma escada em que nós subiríamos até o céu, esse homem, ele desce até a terra. Ao invés de falar para vocês, vocês precisam ter um desempenho maravilhoso para chegar até o céu, ele fala, não, vocês nunca conseguirão, o máximo que vocês veem é até Babel, até a porta. Vocês não conseguem. E por isso Deus se humilha, se torna homem, ele vem como o ser humano. E veja que Filipenses diz, capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, ele era Deus em plenitude, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido. Sabe, ele não disse, eu sou Deus e isso tem que ser meu. Ele disse, eu posso abrir mão disso. A ideia aqui é que ele aniquilou a si mesmo. No grego chama kenosis. Ele se esvaziou. Ele disse, eu não preciso ser Deus, eu posso me humilhar. Porque Deus poderia dizer assim, cara, acabei com essa criação, faça uma nova. Bem pelo contrário, ele se esvazia da sua autoridade de destruir a criação e se transforma um homem comum, um servo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em forma humana, ele se humilhou. Babel, os homens estão querendo ser egoístas e querem fazer com que o seu nome seja lembrado. Jesus, nós temos um homem que se humilha, um Deus que se torna o mais frágil de todos, um Deus que nasce numa manjedoura, na pobre Belém, um Deus que se faz homem. Enquanto Babel está dizendo, vocês podem vir até a porta do céu, esse homem, João desce e diz, eu sou a porta da salvação, e quem entrar por mim, entrará no céu. Não é Babel, não é o nosso ego que nos leva até o céu, é o meu corpo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é através de mim que vocês recebem o céu, e não do egoísmo. Porque o ego tem nos mentido, que se nós formos melhores, que se nós formos homens valorizados, nós vamos ser felizes e completos. Isso é uma mentira. Nós só seremos felizes e completos quando nós retornarmos à imagem de Deus, lá no Éden. E como Deus faz isso? Não falando, ei, vocês precisam subir essa montanha e essa torre e bater na porta do céu, como cantou Zé Ramalho, bate na porta do céu, para que vocês entrem no céu. Não! Deus, ele envia Jesus. Sabe, algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam até Deus. É como se Deus estivesse num alto monte, e todas as religiões dissessem que nós temos que subir esse monte. Isso é mentira. Deus não é assim. Deus não está no alto monte, Deus está nos pés do monte, abrindo os braços na cruz e dizendo, o meu corpo esmagado, o meu corpo pregado nessa cruz, é o meio pelo qual vocês recebem o céu. Abandonem Babel e voltem-se a mim. Abandonem isso que aconteceu. Abandonem o egoísmo e voltem-se a mim. Venham até a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu posso dar descanso desse egoísmo maluco que vocês têm vivido, dessa falsa esperança de achar que você é o melhor, que pode ser o mais visto. Esse falso desejo de ser o Narciso, estar apaixonado pela sua imagem. Eis o homem
que teve a imagem desconfigurada, como diz Isaías. Nós não reconhecíamos ele. A ideia de Isaías é que esse homem estava tão açoitado que era impossível dizer que ele era um homem. Está lá ele, recebendo uma túnica, recebendo uma coroa, e dizendo: esse é o rei de vocês, o rei de espinhos. A coroa que ele merecia era uma coroa de ouro, mas ele tomou a de espinho. A túnica que ele merecia realmente era uma túnica de um rei, mas ele recebeu a túnica de um escravo. Este é o nosso Deus, que não nos abandona em Babel, mas nos chama hoje a abandonarmos Babel e entrarmos na porta do céu. Por isso Jesus diz para Natanael: Natanael, eu te vi ainda na árvore. E ele disse: Senhor, você é o Messias. Ele diz: não, eu sou o Messias, Natanael, mas você se espanta porque eu disse que você estava atrás da árvore. Eu não sei o que ele estava fazendo atrás da árvore, mas ele se espantou com isso. Em verdade eu te digo que você verá uma escada e os anjos descendo do céu e subindo. A ideia é que Jesus está dizendo: eu sou a escada que te leva até o céu. Eu sou o caminho que te faz ver a Deus. Eu sou Starway to Heaven. Eu sou a escada que leva ao céu. Eu sou aquilo que liga o céu e a terra. E quando a cruz, apontada para cima, liga o céu e a terra, a cruz, na horizontal, liga a nós mesmos. Estamos ligados não mais por quem somos, mas por Jesus. E podemos nos humilhar, podemos nos abaixar, porque os braços abertos deles nos apontam para Jesus. E como disse Spurgeon, prefiro ser ninguém aos pés de Jesus do que ser tudo em qualquer outro lugar. Jesus nos adverte, uma última vez: se tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, você a encontrará. Se você continuar seguindo no caminho do egoísmo, você perderá a sua vida. Se você abraçar a Jesus, negar a si mesmo, você ganhará a sua vida. Por isso eu quero dizer 3 coisas. Primeira, o ídolo do eu vai te matar. Estou encerrando. O conto do Narciso é uma história mórbida para mostrar para nós mesmos como nós nos enganamos, como nós podemos nos matar na busca de quem somos. E eu te pergunto: você tem vivido para si mesmo? Você tem pensado no que é melhor para si? Nosso mundo vai dizer isso: busque o que é melhor para ti, faça o que te faz feliz. Esse é o teu lema de vida? É assim que você tem vivido? Você vai se afogar na sua própria imagem e vai se afogar com o seu próprio eu. Você quer ser o primeiro em tudo, ter a melhor vaga no estacionamento, o carro à sombra. Você quer ser valorizado acima de qualquer outro. Você vive com alguma das características que a gente citou aqui. Perceba, você está caminhando para o suicídio, para a morte. Você conseguiu perceber hoje onde isso está te levando? Como o falso Deus do eu tem matado a você mesmo. Você não é uma vítima de todos, você não é a última Coca-Cola do deserto, sabe? Você não é a última bolachinha do pacote. Você é uma pessoa importante, sim, mas você não é única. Você precisa abaixar a crista de galo e viver em humildade. Porque assim Deus nos fez, para refletirmos a sua imagem. E Ele se humilhou. Ele se colocou abaixo. Ele podia ter dito: eu vou matar esses caras, eles não merecem nada. Não, Ele se humilha. Ele se faz o menor. Viva de forma autocentrada. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa cuidar de si mesmo, não precisa fazer maquiagem, não precisa tomar banho. Não é isso, pelo amor de Deus. Senão vai ficar insuportável o cheiro aqui dentro. O que eu estou dizendo é que você deve cuidar de si mesmo, mas o cuidado de si mesmo não deve ir além do que o cuidado ao próximo. Sabe, a Bíblia nos manda isso, amarmos o nosso próximo. Amarmos e cuidarmos do nosso próximo. Abandonarmos o egoísmo. Pararmos de focalizar na nossa dor, no que nós estamos passando. E começar a olhar a do outro. O que ele está passando, o que ele está vivendo, como nós podemos servir melhor a outra pessoa que está do nosso lado. Talvez acabe o culto, você pega e se levanta e vai embora. Você já parou para pensar, de repente, e perguntar para o teu irmão: e aí, meu, como é que tu tá? Como é que tá a tua semana? Tu tá bem, cara? Posso orar por ti? Tem algo que eu posso fazer por ti? Tá precisando de algo?
Viver de forma autocentrada. Sirva os outros, ame os outros, cuide dos outros, se submeta, isso aqui é incrível, se submeter aos outros, ninguém gosta, respeite o próximo, oferte de forma que a sua oferta não é o que é melhor para si, mas o que é melhor para todos. Eu falei aqui com o pessoal da Conexão, na quarta, no Connect, que falei, a Bíblia diz que aqueles que semearam pouco, aqueles que semearam muito, colheram igual. Qual é a ideia? Que é pensando no próximo. Todos têm tudo. Terceiro e último, gente. Mais importante, prestem atenção no que eu estou falando. As pessoas estão caminhando aí. A gente está encerrando já. Somente o servo humilde pode transformar pecadores orgulhosos. Pedi para o pessoal do louvor já vir à frente também, para a gente já começar a cantar aqui. Esse texto que nós lemos de Filipos, onde a Bíblia está falando que Jesus se humilhou. Paulo, o autor de Filipenses, preste atenção nisso. Isso é muito importante, muito importante. Eu não vou falar enquanto todo mundo estiver olhando para mim. Muito importante. Paulo escreve uma carta aos Filipenses, porque duas famílias estavam brigando dentro da igreja. A família da Evódia e da Sintique, é isso, né? Duas famílias estavam brigando dentro da igreja, por orgulho. Uma não queria se submeter à outra. Então Paulo escreve a carta de Filipenses para dizer para essa família: se submetam, abaixem a Cristo. E ele podia ter dito assim, ó, quer saber? Pega e põe todo mundo para baixo, faz todo mundo se humilhar. Ele podia ter dito isso. Mas sabe o que ele disse? Olhem o exemplo de Jesus. Olhem o que o servo humilde fez. Porque somente a humildade do servo é que pode transformar os corações. Fique de pé. Nós vamos encerrar aqui esse culto. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Vem para adorar-te. Enquanto nós estivermos cantando aqui, eu te convido a vir à frente. Nós temos a ceia aqui. Cálice amarelo, vinho, certo? Cálice cristal, suco. Venha à frente se você é batizado, mergulhe o seu pão no cálice que você optar. Segunda coisa, cante. Nós vamos cantar aqui, nós podemos cantar mais alto do que nós já cantamos. Eu peço que você cante de coração, dizendo que você veio aqui para adorar a Jesus, e que Ele é a luz do mundo que se humilhou e veio até nós. Terceira e última coisa,